está trazendo a palavra de Deus para nós. Pai do Senhor para os irmãos, amém? Quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui louvando, cultuando a Ele nessa noite. A leitura que eu vou fazer vai ser no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. O pastor Marco falou ali de planejamento financeiro, é muito importante, início do ano, você se reorganizar financeiramente, porque diminui o estresse, diminui os problemas durante o ano, facilita mais a vida. Planejamento é muito importante, irmãos, muito importante, principalmente quando a gente tem essa oportunidade de recomeçar. Então não deixe de sentar e fazer isso. Agora mesmo eu vim conversando no carro sobre planejamento para a morte, que é seguro de vida. E é um assunto delicado, mas é importante. E independente de você estar doente ou não, é importante você ter seguro de vida, até para diminuir o transtorno para quem fica. Para mim é mais difícil, né? A pessoa com câncer é difícil de ter seguradora que aceite, mas tem duas. Os irmãos oram para que eles aceitem, porque é importante que eu tenha. Amém? Vamos ler aqui então. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus e a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pai Santo, obrigado, Deus, por cada um aqui presente, Pai, pela minha vida, Senhor, pela Tua palavra. Amém, Senhor. Graças a Deus, todos podem sentar. É um texto bem conhecido e... Tá ótimo. Aproveitar porque com a tosse terrível, a tosse seca que está me importunando. Se porventura eu tiver que parar aqui para tossir, os irmãos já sabem já.
mais feliz. Apacentava Moisés as ovelhas de Jetro. Eu estava ali imaginando trajetória, né? A nossa trajetória, a trajetória das pessoas. Como a nossa vida muda, irmãos. Como as coisas mudam na nossa vida, como as coisas mudam na vida das pessoas. E na vida de Moisés e do povo não foi diferente. Na vida de Moisés e na vida do povo de Israel não foi diferente. O texto ele é bem bonito, né? Quando fala, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. A gente passa nos lugares aí pelo Rio de Janeiro, a gente vê um montão de pasto, né? Eu vejo um montão de pasto lindo, pasto maravilhoso, verdinho, cheio de gado, ou ovelha, ou outro tipo de animal, mas muito bonito. E estava tentando fazer uma comparação com esse pasto que Moisés estava apacentando as ovelhas. Numa ocasião assim, numa ocasião bem diferente da que ele iniciou. Se você parar e lembrar um pouco sobre a vida de Moisés, ele viveu 40 anos na corte, 40 anos no Egito, vivendo do bom e do melhor. E de repente lá teve um problema com ele. Ele foi defender um hebreu e aí matou uma pessoa lá e aí teve que sumir. Teve que ir para bem longe. Trajetória totalmente mudada da vida dessa pessoa aí. Mas se você for um pouco mais além, você vai ver como que ele nasceu. Ele não nasceu em vão. O nascimento dele foi algo... nós lembramos, né? As crianças cantam muito, faz peça e tudo do menino que foi colocado na manjedoura, saiu pelo rio, aí foi recebido do outro lado, tal, foi criado lá como se fosse um filho. E aí você vê as mudanças da trajetória de um homem de Deus. Quando isso aconteceu? Cerca de uns 1450, 1500 anos antes de Cristo. Da nossa época para lá, uns 3500 anos, muito, muito longe, muito distante. Mas tinha um propósito tremendo da parte de Deus com a vida desse homem, como também com o povo de Israel, com a minha vida e com a sua vida. Existe um propósito da parte de Deus. Desde o seu nascimento, ou melhor, antes de você nascer, Deus já tinha um propósito, promessas, e Deus, ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Deus não falha, ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas, ele cumpre as suas promessas na sua vida. Crê nisso. Então estava ali ele apacentando. Já imaginou o pasto verdinho? Só que não, irmãos. Não era verdinho igual nós temos os pastos hoje. Primeiro, que era deserto. Imagina a dificuldade que é levar um ovelha, ou boi, ou gado, seja lá o que for, para pastar aonde, eu imagino, a moita de capim, né? Aqui nós vê tudo embolado, não vê nenhum chão. Naturalmente, no deserto, era uma aqui, outra lá, e aí você, geralmente, quando você usa aqui 1 hectare, por exemplo, para uma quantidade de gado, uma quantidade de ovelhas, no deserto deve ser dezenas para a mesma quantidade que é aqui. Então a dificuldade é bem maior. Mas ele estava adaptado a isso. Ele se adaptou a essa nova vida que ele tinha. 40 anos já, né? Estava 40 anos ali com Jetro, trabalhando, longe da casa dele, naturalmente, mais de 300 quilômetros de casa. Quem dirige aí, quem corre sabe o que é 300 quilômetros, é muito longe. Estava lá apacentando, e aí aparece Deus na vida dele. Aparece o Senhor na vida dele para falar com ele.
Olha, irmãos, quando eu vejo a história, quando lá atrás, Deus chamou Abraão, e Abraão estava meio cheio de problema com o sobrinho dele, aquela separação. Aí Deus chamou Abraão, animou Abraão e falou com Abraão: ó, tá vendo aqui as estrelas? Tá vendo? Você pode contar? Não posso. Você pode contar as pedrinhas, areia da praia? Não, não posso. Assim será a sua descendência. Mas vai acontecer isso, isso, isso e isso. Vão ser escravos 400 anos, e depois disso eu vou tirar meu povo assim, 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 e levarei para uma terra. Deus falou isso lá atrás. 400 anos dessa ocasião aqui, Deus tinha falado isso para Abraão, e ainda não tinha herdeiro. Não existia nenhum hebreu, nenhum israelita ainda, e Deus falou com Abraão que isso iria acontecer. E Deus, como sempre, Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Isso é motivo da gente se alegrar, irmãos, porque nós temos um Deus fiel, um Deus que não falha, não chega atrasado. Ele chega na hora certa, no momento certo, e cumpre com a tua palavra, e cumpre com aquilo que Ele prometeu. Nós hoje temos esse privilégio de ver essas histórias da Bíblia e saber que o Senhor prometeu e cumpriu. Isso me remete a pensar o seguinte: assim como Ele prometeu e cumpriu com os seus servos no passado, cumpre também hoje com as nossas vidas. Então eu não preciso descrer disso, eu preciso crer a cada dia mais nisso, que Ele cumpre a sua promessa. E aí o Senhor aparece a Moisés, e uma pessoa inteligente é curiosa, né? A pessoa inteligente é curiosa, e curiosamente ele queria ver mais, e Deus bradou para ele ficar ali quietinho, porque ele não estava falando com qualquer pessoa. Biblicamente falando, aqui aconteceu uma teofania, né? Uma aparição de Deus, o próprio Senhor, no Antigo Testamento. Olha o privilégio, irmãos. Imagina o privilégio de você, principalmente Moisés, receber Deus. Hoje nós temos esse privilégio pela onipresença de Deus. Aonde você estiver, Deus está. Amém? Naquela época o entendimento era totalmente diferente. Uma vez ou outra tinha um sinal, tinha uma aparição, alguma coisa acontecia. Hoje você tem plenamente a presença de Deus na sua vida, todos os dias, todos os momentos, aonde você estiver, o Senhor, Ele está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, observa que Deus ali falou com ele. 40 anos depois que ele saiu do Egito para administrar e cuidar dos trabalhos na casa de Jetro, Deus falou com ele. Mas ele viveu 40 anos no palácio. E mais 40, 80. A Bíblia fala que ele era um camarada vigoroso. Era um senhor forte, era um senhor muito vigoroso. Difícil até para a gente hoje imaginar o teor dessa palavra vigoroso naquela época. Hoje a gente vê uns senhores de 70, 80 anos, malhadão, fortão, mas eu acredito que ele era muito mais do que isso, porque ele ficou mais 40 anos. Então ele era muito vigoroso, era uma pessoa diferenciada. Então ali o Senhor vai e fala com ele, da chama da sarça ardente. Aí disse aqui, olha, no versículo 3, então disse consigo mesmo, irei e verei lá e verei essa maravilha. Vendo o Senhor que ele se voltava,
foi quando o Senhor disse: não vire, Moisés, fique aí, o lugar que você está é santo. Ou melhor dizendo, você está falando com o Santo dos Santos, com Deus Todo-Poderoso. Não vire. Ou melhor dizendo, você não vai aguentar. É Deus, irmãos. Era Deus falando diretamente com o Moisés. Deus continuou: não te chegues para cá. Aí no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aí ele entendeu quem era que ele estava falando. Por que Deus falou isso? Naturalmente, aqui clareia na cabeça dele quem era esse Deus. O que esse Deus fez, o que esse Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele disse, 7: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Observa quando o pastor orou aqui e falou que devíamos orar, na hora da oração. Perfeitamente, irmãos. Oração. Você pode orar no trabalho, no ônibus, deitado, ajoelhado, tomando banho. Você deve orar, sempre orar. Sempre, 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 sempre orar. O cristão deve estar em oração diariamente. Tudo que o cristão faz, ele precisa orar a Deus, ele precisa colocar nas mãos de Deus, ele precisa pedir orientação a Deus em tudo que ele faz. Tudo. Se você é servo de Deus, você precisa ter uma vida consagrada a Ele. 100% da sua vida. Não tem como você ser eu digo sempre isso. Não tem como você ter vida dupla. Ou você serve a Deus ou não. Então, se você serve a Deus, você precisa estar em oração sempre. Imagina um povo, 400 anos, lá no Egito. Rolava de tudo, irmão, lá no Egito. Além da escravidão, tinha de tudo que você imaginar. Tudo, tinha de tudo. Basicamente, um povo que, ao ver de muitas pessoas, estavam esquecidos. Parecia que estava esquecido. A gente vê muitas pessoas e fala assim: Deus não olha para mim, não. Deus não me ouve, Deus não me vê. Não é possível. Você está equivocado. Seu pensamento não é correto. Quando você pensa assim, o seu pensamento não é correto. Tenha cuidado, porque isso pode ser uma brecha para outros pensamentos e você se prejudicar. Aqui Deus é bem claro. Quantas pessoas clamavam a Deus ali na escravidão, vivendo aquela vida ali no Egito? Não sei. Independente de quantas pessoas tinha lá, a Bíblia fala aqui que Deus ouviu o clamor do seu povo. Às vezes eu fico imaginando, irmãos, bilhões, mais de 6 ou 7 bilhões de pessoas no mundo, muita gente. E Deus ouve a nossa oração, né? Incrível isso. Isso é algo assim, incrível, 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 incrível. Algo que a gente fica, eu fico maravilhado, eu fico feliz da vida, porque eu sei que Deus está ouvindo a nossa oração. 1 bilhão de pessoas, um mar de gente. 6, 7 bilhões, mais ainda. Mas Ele ouve a sua oração. É por isso que você não deve deixar de orar. É por isso que você não deve deixar de clamar ao Senhor. E aí, isso aí foi o testemunho de Deus de algumas pessoas que estavam mesmo sofrendo, mesmo sendo castigado, mesmo ali debaixo de mão pesada, clamava ao Senhor. Renato falou aqui hoje no louvor, ministrando, que tem coisas que só Deus pode fazer.
Só Deus pode ajudar. E quem é que poderia livrar o povo de Israel da escravidão, se não fosse Deus? Quem mais poderia fazer isso? E às vezes nós estamos com algum problema, com alguma dificuldade, e achamos que podemos resolver do nosso jeito, né? Só que não é assim não, irmãos. Na verdade, quando você ora, você está dizendo para Deus: eu preciso, eu dependo, eu careço, vem em minha direção com a tua misericórdia, com a tua graça, porque se não for o Senhor, eu não terei para onde ir, não terei direção. Essa é a oração de muitas pessoas, ou essa deve ser a oração de muitas pessoas diante das circunstâncias. E aí Deus ouviu a oração do povo de Israel. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, para que terra que emana leite e mel. Tratamento diferenciado de Deus. Eu resolvi descer. Percebe? Como que o problema era grande, que estava diante de Moisés para resolver. Era enorme o problema que ele tinha. Era enorme. A vida estava uma beleza, né? Estava ali apacentando, estou tranquilo aqui, ó, mais de 300 quilômetros do Egito, mas eu estou aqui com as ovelhas, estou apacentando, está tudo controlado. Já estou adaptado. Deus foi lá e o chamou e disse que ele teria que ir lá para livrar o povo de Israel da mão de Faraó. O 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Detalhe: às vezes nós passamos por algumas situações de humilhação, perseguição, e queremos ser vingativos. A Bíblia fala que não é uma, nem duas, nem três, toda vingança pertence a Deus. Você que tem o coração rancoroso, aquele coração ranzinza, ruim, né, que fica guardando ódio das pessoas, mas você é crente, não deveria ter esse sentimento. Mas tem gente que tem aquele sentimento rancoroso, aquele sentimento ruim: eu tenho que me vingar, ela tem que pagar, ele tem que pagar. Aqui diz que Deus viu os servos orando e viu também os opressores. Deus vê todos, irmãos. E cada um recebe a sua recompensa. Não sou eu, não é você que tem que fazer a pessoa pagar nada. Não é. Se você é um servo de Deus, você não pode ter esse pensamento de forma nenhuma. Que é a Bíblia que mostra que os inimigos são tratados como inimigo, mas Deus é que trata. E os servos, os filhos de Deus, são tratados como deve ser tratado por Deus. Eu quero ter o tratamento de Deus, mas eu estou agindo igual um opressor. Quero me vingar daquela pessoa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Muito pelo contrário. Aonde é que está o amor de Deus? Pessoas difíceis trabalham o nosso coração. Se você tem pessoas difíceis na sua vida, aquelas pessoas que não dá nem vontade de ficar perto delas às vezes, é Deus trabalhando no seu coração. Às vezes o problema não é nem ela, é você, sou eu. E aí Deus está trabalhando, irmãos. É um vizinho, é um colega de trabalho. E é o seu coração que precisa ser trabalhado. E você acha que os 400 anos que o povo ficou ali, foi à toa, foi em vão? Não foi não, irmãos. Deus, Ele cumpre com a tua promessa, mas existe um processo que nós precisamos, todos nós, passar por ele. Processo da vida. E se você espernear, pular, querer correr, vai passar.
E vai ser pior, porque imagina você enfrentar tanta coisa sem a ajuda de Deus. Imagina que coisa terrível. Como que uma pessoa larga um vício de cocaína? Como que uma pessoa larga um vício da maconha? Um vício de prostituição? Como? Se não for Deus ajudando. Ainda mais nos dias em que nós vivemos, que tudo é ser oferecido de graça para as pessoas, ou muito barato. É preciso ter a ajuda de Deus. E se aí você começar a querer rejeitar, igual muitos ficam esperneando, não, Deus não, deixa que agora eu resolvo, porque minha mão não é convertida. Eu vou agir. Não haja, deixa Deus agir pela sua vida. Amém? Deus possa te abençoar. Prosseguindo aqui, irmãos, nesse diálogo de Deus com Moisés, depois dele ver isso tudo, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse-lhe Moisés a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel, o povo do Egito, o povo de Israel do Egito? E Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será um sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Jesus disse, que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Todos. Até o último dia, até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus, Ele estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você tem certeza disso? Você sente a presença de Deus todos os dias? Você sente que Ele está com você em qualquer que seja a situação? Amém. É uma promessa de Deus, irmãos. E Ele cumpre essa promessa. Aí você olha assim e fala assim, mas Deus é onisciente, é onipresente, Ele vai estar com Moisés mesmo? Ele estaria com Moisés mesmo? Deus é onipresente, Ele está comigo mesmo, Ele está em todos os lugares. É impossível Deus não estar em algum lugar. É impossível. Se você olhar para o passado, para o presente e para o futuro, impossível. Deus é Deus. Característica: poderoso, onipresente, onisciente, sabe tudo. Parece uma redundância, Ele dizer isso. Vou estar com você, certamente. Só que aqui é diferente. Certamente eu estarei com você. Certeza. Só quem pode dar essa certeza é Deus. Porque Deus, Ele é atemporal. Ele não tem, para Deus não há hipótese. Para a gente há hipótese, para Deus não. Eu posso dizer para você, amanhã estarei com você em tal lugar, assim, e não ir. Alguma coisa pode acontecer e eu não ter condições de chegar. Deus é o único que pode dar garantia de futuro. É o único. E Ele, quando Ele diz isso para Moisés, Ele dá mais do que uma garantia. Irmão, Moisés era um camarada, foi um crente muito difícil, muito, assim, um camarada que, mas eu não posso, mas isso, mais aquilo, e o Senhor, não, então eu vou fazer isso. Ele chegou a incomodar um pouco Deus com as suas, eu não posso, Faraó muito forte e tal, aquela coisa toda. Mas eu não sei falar, não vou saber falar, tenho um problema. Deus, então tá bom, então
mandaram um com você. Pronto, está resolvido. Então, assim, garantia da presença de Deus. Eu não sei quais são os seus planos, quais são os seus projetos para 2024, 2025 e por aí vai, mas eu espero que Deus esteja nos seus planos em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Adolescentes, jovens, senhoras, senhores, coloque Jesus como primeiro nos seus planos. Coloque o Senhor Jesus Cristo. Olha, Jesus, a sua oração, a minha oração tem que ser assim: Jesus, que o Senhor seja o primeiro nos meus planos, que o Senhor seja o primeiro nos meus projetos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor quiser mudar o seu projeto, Ele vai mudar. E você vai entender que é Ele, porque você já vem no relacionamento com Ele anterior. Você não vai ficar, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí vai começar a ouvir coisas de um, de outro e não vai entender nada. Agora, quando você coloca Deus, você sabe, ó, Deus está agindo aqui. Ó, Deus está agindo ali. Ó, o Senhor falou isso para mim. Ó, Deus usou o pastor para falar comigo. Deus usou a irmã Cristina, outro irmão, para falar comigo. Porque você sabe que quem está te direcionando é o Senhor. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu fiz um projeto e gastei um dinheiro. O pastor Devaldo deve lembrar disso. Eu vendi uma casinha que eu tinha aqui e ficamos 6 meses fazendo o projeto. Era um curso técnico. E aí, 6 meses de trabalho, eu e mais 2 pessoas, e aí deu tudo errado. Tudo, contrato pré-assinado, com a franquia, era um curso técnico tipo a Microlins. E aí, a Pacelli, que é uma imobiliária local, não aceitou nossa garantia e nem aceitou um ano de aluguel pago. Em 2009, era R$2.000 o aluguel, nós íamos pagar um ano de aluguel. A imobiliária não aceitou. E aí foi a última reunião que eu tive com os 2 sócios. Aí um falou assim: Luiz, fracassamos, deu tudo errado, acabou. Aí eu falei assim: ué, fracassamos aonde? Deu tudo errado aonde? Deu tudo errado, não aceitou, mas vamos analisar o problema. Ele falou: estamos no fundo do poço. Eu falei para ele: olha, no fundo do poço tem janela e porta. Você não viu? Ele olhou para mim e disse: está louco. Eu falei: tem janela e tem porta no fundo do poço. Isso em 2009. Aí o outro, eram 2, o outro sócio falou assim: Luiz, o que você quer dizer com isso? Vamos analisar qual foi o problema. Nós não estávamos ali trabalhando 6 meses à toa, não, irmãos. Aí ele falou assim: a imobiliária impediu o nosso projeto. Eu falei: imobiliária? Eu falei: legal, vamos abrir uma. Ué, vamos abrir uma imobiliária. Aí ele perguntou: você conhece o que de imobiliária? Eu falei: nada. Mas vamos abrir. Como que abre isso? Aí ele falou assim: eu tenho um primo lá no Minas que tem uma rede imobiliária. Tem coragem de ir para lá amanhã? Eu falei: tenho. Isso depois de quase ter morrido, né, pastor? Que todo mundo sabe. Deus entrou, irmãos, de novo. Fomos para Minas. Ficamos lá 10 dias, se não me engano. Cheguei lá. Perguntei ao dono da imobiliária: quem é o melhor corretor? Quem é a melhor corretora? Quem é o melhor isso? Quem é o melhor aquilo? Eu ficava um dia com um, ele ficava com o outro. E assim fomos. Voltamos, irmãos. Quando nós chegamos aqui em São Gonçalo, nós fizemos uma reunião com um camarada do mar que está lá no sul, Adriano Vedov. Ele ficou o dia todo com a gente, o dia todo, para descobrir o nome da empresa. Ele indo embora, ele falou: Luiz, tem que ir embora. Tem um compromisso agora e eu tenho que ir. Vai, fica aí você e o Rodolfo aí, para ver se vocês conseguem descobrir o nome da empresa aí, e amanhã a gente se fala. Eu falei: tu vai para onde? Ele falou: eu vou para Estaca. Eu falei: o que é isso? Estaca é o templo lá onde eles vão, os mormons, chama-se Estaca. Eu falei: computador, Estaca.
né? Finca, profundidade. Está aí o nome da empresa. Ele voltou 5 minutos, jogou na internet, não tinha nenhuma empresa, já registrou, já ligou para contador, ligou para todo mundo. E antes de sair, ele falou assim: olha, está vendo meu escritório? Eu estou indo para o sul, está na mão de vocês. A gente não tinha dinheiro para mais nada, irmãos. Eu divido em 10 vezes para vocês me pagarem a partir do mês que vem. E se vocês quiserem, abre o escritório amanhã. No dia seguinte, nós estávamos abrindo a imobiliária. Quem é que entrou? Quem é que mudou isso? Aonde estava o nosso projeto? Na mão de quem? Na mão de Deus, irmãos. Estava na mão de Deus. Nós orávamos, Senhor, eu e o Rodolfo, nós orávamos. Mais tarde aconteceu outras coisas. Deus entrou, Deus veio e mudou a trajetória novamente. E quando o Moisés estava nessa zona de conforto, embora no deserto, eu não vejo como zona de conforto, mas ele estava estabilizado. Tinha um problema, e aí o problema que atrapalhava ele de voltar era vingança, e aí ele volta para falar com Jetro. Observa bem, ele voltou na casa de Jetro, falou: Jetro, olha só, está acontecendo isso, isso, isso. Deus mandou eu ir libertar o povo de Israel. Adolescente e jovem. A Bíblia ensina que um dos mandamentos com promessa é obedecer pai e mãe. A bênção de Deus está aí, sobre a terra, para os filhos que obedecem pai e mãe. Eu vi na vida de Moisés um respeito muito grande por Jetro. Ele foi comunicar a Jetro o que estava acontecendo, para onde ele ia e o que ele ia fazer. Jetro falou para ele o seguinte: vai em paz. Percebe? Imagina, você sai e você tem a bênção da mãe, a bênção do pai, a bênção da igreja, a bênção do pastor. Irmãos, você vai pular, você vai saltitar de alegria, porque você está muito mais do que abençoado. Agora imagina se você sai chutando porta, se você sai xingando, maldicionando seu pai, sua mãe. Aí eu pergunto: o seu projeto está na mão de quem? Quando você faz isso? Então, você vê que, nós vemos que ele saiu e foi. Aí Deus avisou ele: olha só o cuidado, irmãos, pode ir em paz, pode ir tranquilo, porque todos aqueles que queriam a sua vingança já não estão mais vivos. Percebe? A tranquilidade que Deus dá para quem realmente tem os seus projetos na mão dele. A tranquilidade. Vai que não tem mais ninguém para vingar a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, finalizando aqui a mensagem, eu quero dizer aqui para vocês, fazendo a aplicação final. Eu uma vez tive uma experiência no trauma do hospital. Experiência tremenda, que eu preciso falar isso quantas vezes eu puder, porque falar de Deus é maravilhoso. Eu fui levado, na época eu fui carregado, eu fui no colo, eu tinha 36 quilos a menos que hoje. Tinha 53 quilos, 50 quilos mais ou menos. Eu tenho 86 quilos hoje. E aí, quem me levou foi Paulinho ou o presbítero Marco, que era aqui da igreja. Marquinho, da farmácia. Me jogaram no trauma do Antônio Pedro. E eu tive uma experiência tremenda ali, da promessa de Deus. Eu estarei contigo. Quando Deus falou para Moisés: vai que eu estarei contigo. Eu garanto que vai dar tudo certo. Foi isso que Deus quis falar para ele. Faraó é grande, Faraó é muito poderoso. Eu estarei contigo. Eu não sei se você está enfrentando Faraó, ou se vai enfrentar algum tipo de Faraó.
Não sei. Mas se você tiver que enfrentar algo nessa direção, creia que Deus está com você. Não desanime, não tenha medo. Em frente, com fé no nosso Senhor. Irmãos, eu estava muito mal, estava vomitando sangue, tá? E aí, eu fiquei lá jogado, já contei isso aqui algum tempo atrás, fiquei jogado lá na maca, no trauma, e aí eu tive uma experiência incrível, porque eu me via lá, deitado, eu vi o trauma todinho, assim, as pessoas assim, ó, e eu via assim, de cima para baixo, via tudo ali, um monte de pessoas deitadas, só que eu estava tão bem, sabe, eu estava num edredom, viu aquele edredom fofinho, aquela coxa, aquela cama fofa, Renato fala isso quando ele prega, né? Ele tem até um gesto assim de cuidado de Deus. Irmãos, tremendo quando nós realmente sabemos que Deus, Ele está no controle de tudo. É tremendo. Não deixa que seu ano de 2024 seja direcionada pelo espírito de Judas, ou por outro espírito mundano qualquer, mas que seja direcionado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de Deus. Como o pastor falou, eu não posso permitir que 2024 seja igual a 2023, eu preciso melhorar. Preciso ser melhor. Profissionalmente, como pessoa, como cristão, precisamos melhorar. E se Deus não ajudar, se você não estudar, mas eu não gosto de ler, se esforce, leia de pouco a pouco, leia um capítulo por dia. Mas eu não sei nada, faz um curso. Você vai melhorar, se você fizer, qualquer coisa que você fizer, você vai melhorar. Você vai ser diferente do que você era. Irmãos, ali eu vi, isso tudo que eu estou te falando, estou falando para vocês. Aí teve um momento que eu vi a porta do trauma fazer assim, aquela porta que tipo plástico, né? Ela fez assim, ó. Entrou uma escuridão densa e foi nas pessoas lá de maneira brutal. Eu vi naquilo tudo. Eu estava bem demais, eu estava num resort. Estava num resort. É sério, irmãos, é algo assim. Estava no resort. Daqui a pouco, quando eu abro o olho assim, eu estou olhando tudo branco. Eu estava de cara com a parede do trauma, aquele azulejo pequenininho, de 15 centímetros. E quando eu olho assim, estava com a maca, igual isso aqui, ó. Não tinha lençol, não tinha nada, maca gelada. Eu falei, não é possível. Ali eu entendi. Aí foi uma correria, porque as pessoas que estavam lá do lado, tinha umas 5 ou 6, umas 3 ou 4 estavam mortas sem condições de ser ressuscitadas. As enfermeiras pegaram e levaram. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive até hoje. O Senhor não permitiu que a morte me visse. Tremendo, irmãos, algo assim, tremendo, algo maravilhoso. Mas Ele me colocou num lugar tão bom, que olha, vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Não troque a presença de Deus pela presença de ninguém. Seja lá quem for, pode vir com perfume importado, pode vir com dinheiro, pode vir com o que for. Não troque a presença de Deus. Oh, aleluia! Olha, irmãos, ali eu entendi aquilo que Jesus disse: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus cumpre com a tua promessa. Seja lá qual for a situação, Ele cumpre com a tua promessa. No outro dia eu saí do hospital, fui para casa. E eu posso testemunhar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Depois disso, pastor sabe, eu fiz uma faculdade de administração, eu fiz uma pós-graduação em direito imobiliário, e isso porque Deus novamente mudou a trajetória da minha vida. Assim como Ele tirou o povo de Israel lá do Egito, tirou, irmãos, com a mão forte dele, foi lá e tirou. Ele pode tirar você de qualquer situação que você esteja. Peço você que fique de pé em nome de Jesus. Creia nesse Deus. Oh, aleluia. Creia nesse Deus maravilhoso. Creia nele. Deposite toda a sua fé nesse Deus, que Ele pode mais ainda, irmãos. Mais do que Ele fez comigo, Ele pode fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor livrou o povo de Israel, Deus amado, do Egito, o Senhor já me livrou da morte, ó Deus. E o Senhor já livrou várias pessoas aqui da morte, ó Pai. E o Senhor pode livrar, Pai, de qualquer que seja o problema, Deus amado. Oh, aleluia, meu Deus. Visita, Pai, pessoas que porventura estejam acorrentadas, ó Deus amado. Corta, quebra toda a corrente, ó Deus amado. Seja do vício, ó Deus amado. Seja a corrente, Pai amado, que veio para atrapalhar o crescimento profissional, crescimento espiritual. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, com a tua igreja nessa noite, ó Pai. Pedindo a ti, ó Pai, que o ano de 2024 seja um ano de bênção na vida das famílias, ó Pai. Que seja um ano de vitória na vida das famílias, ó Deus. Que seja um ano de libertação, Pai, para pessoas aqui nessa noite, ó Deus. Não importa a distância, Pai. Não importa a circunstância, Senhor. O Senhor cumpre com a tua palavra. E nós cremos na tua palavra, Deus amado. Nós cremos em ti, ó Pai. E nós abençoamos a tua igreja nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, Deus faz isso, você crê? Desde quando eu conheci o pastor Cláudio, ele com problemas de saúde, trabalhando, fazendo salgado com pão, né? Lutas, dificuldades, mas Deus presente.